Meus queridos, beleza? Aqui quem fala é o Kevin e hoje a gente vai começar o nosso módulo de evolução aí. A gente começa por origem da vida, que é onde eu acho que começa a fazer sentido essa matéria pra gente. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e clicar aqui no like do vídeo. E claro, qualquer dúvida é só comentar ou tirar lá no meu Instagram. Mas vamos trabalhar, né, queridos? Jovens, quando a gente fala de origem da vida, a gente tem um monte de informação, claro. É uma pergunta que ela é feita há muitos anos na humanidade, então a gente pode trazer um histórico, talvez lá da Grécia até chegar nos dias de hoje. Porém, aqui a gente vai ser muito mais objetivo e a gente vai tentar mesmo cumprir a nossa missão aqui, que é fazer uma sala de aula invertida, tá? Jovens, quando a gente fala então de origem da vida, um dos pontos legais de você conversar é nesse embate de duas teorias chamadas de abiogênese e biogênese. Esse embate aqui foi muito forte no século 17 e 18, tá bom? O que a biogênese falava, queridos? A biogênese, ela dizia que a vida ela surgia a partir de matérias inanimadas, ou seja, uma matéria sem vida, ela dá origem a uma matéria com vida. Enquanto que a biogênese, ela falava o contrário. Ela falava que uma matéria com vida, ela só podia surgir a partir de uma outra matéria com vida. Ou seja, queridos, eu precisava ter um progenitor. Hoje, a gente acredita muito em biogênese, claro, tá? Mas essa corrente era bastante forte e isso tem tudo a ver com receitas de seres vivos. Então, lembre-se o seguinte, queridos, na Europa no século 17 o positivismo está lá em alta, então o empirismo está bombando, certo? Se o empirismo está bombando, é simples, jovens. Se eu te dou um experimento e você testa e esse experimento ele repete o resultado, isso está muito próximo da verdade. Tá? Então era isso que os caras acreditavam. Então, o que os caras começaram a fazer? Começaram a fazer receitas para ter um ser vivo. Então o cara falava para você assim, ó, se eu deixar uma camisa suja, suada, mais cereais, num canto escuro de um quarto, esperar um tempo, o que vai acontecer? Vai surgir ratos. E aí o cara ia lá, repetia na casa dele, e ele vê que surgiu o que, gente? Ratos. E era assim que a biogênese ela convencia muito. Até que alguns questionadores começaram a fazer experimentos que contrapunham isso. Esses experimentos eles tinham um viés muito parecido um com o outro, que era simplesmente o que, queridos? Cercar a região aonde eu colocava essa matéria que dava o surgimento, né, para a estrutura. Ou seja, o primeiro cara a falar disso aí foi um cara chamado de Redi, Francesco Redi. O que o Redi fez? Ele fez um experimento muito simples. Ele pegou vários potes de vidro e nesse pote de vidro ele colocou matéria orgânica morta, resto de comida, tá? Principalmente, queridos, carne. Então ele colocou carne de gado, colocou peixe, colocou esses restos todos aonde? Nesses frasquinhos, beleza? Em alguns frascos ele vedou, outros frascos ele deixou uma esteirinha e outros frascos ele deixou aberto. O que ele percebeu? Que o frasco de vedação, ele não acontecia muita coisa, tá? Então, a matéria orgânica ela fedia e tal, ela mudava de cor, mas ele não observava muita coisa. Quando ele pegou um frasco com a esteirinha, com a gaze, o que ele percebeu, queridos? Que as moscas, elas se acumulavam ao redor daquele frasco, pousando na gaze. E quando ele percebeu um frasco aberto, ele percebeu que as moscas transitavam e pousavam na matéria orgânica. O que foi a conclusão disso, queridos? Os caras acreditavam que as moscas, elas surgiam de onde? Da matéria orgânica morta, porque os caras sempre viam a mosca em cima de carne morta, em cima de peixe morto e entre essas outras coisas. Então, quando o Redi colocou a esteirinha e a gente não conseguiu ver mosca no interior do frasco, isso significa que a mosca não surge da carne morta. A mosca ela é atraída pela carne morta. Então isso, queridos, por mais simples que pareça, foi um avanço gigantesco ao provar a biogênese além da abiogênese, certo? Então o Redi, ele foi um dos caras que quase derrubou a abiogênese. Por que eu digo quase? Porque só tem uma coisa que atrapalhou ali o caminho do Redi. Um tempo depois de ele fazer esse experimento dele, a gente descobriu uma ferramenta fantástica para a ciência chamada microscópio. E com o surgimento do microscópio, a gente conseguiu analisar coisas muito pequenas, inclusive os micro-organismos que se acumulavam nas carnes que já eram mortas ou velhas. Então o que significa isso, queridos? A abiogênese voltou com força, dizendo que os micro-organismos surgiam de forma abiogênicas. Então os organismos grandes eles eram biogênicos, mas os micro-organismos eram de forma abiogênica, tá? Essa teoria perdurou, teve uma briga interessante que é muito legal de você ler com Spallanzani e Needham. Eles trabalhavam com fervura
de alimentos, e aí eles começavam a discutir sobre isso matar os micro-organismos ou não, tá? Então foi a primeira discussão com fervura. Porém, queridos, o mais importante, o mais famoso, foi esse cara aqui chamado de Pasteur. O que o Pasteur ele fez, queridos? Ele usou aquele tubo de pescoço de cisne e ele ferveu a amostra, moldando o frasco em formato de pescoço. Quando ele ferveu a amostra por um tempo, essa amostra ficou estéril, ela ficou sem micro-organismo nenhum porque eles morreram, certo? Porém, o que aconteceu nesse frasco que ele é tortinho, queridos? Já perceberam que quando a gente coloca uma tampa numa panela, ela fica cheia de água nessa panela? Por quê? Porque a água bate ali e condensa. Então, essas dobras do frasco, ela acabou ficando cheia de duas coisas, poeira, tá? E o que, queridos? E partículas de água líquida, que são maiores que as partículas de água gasosa. Então, o que aconteceu, queridos? Quando essa estrutura ficou com poeira e partículas de águas líquidas, os micro-organismos não conseguiam ultrapassar. Então, eles ficaram aderidos naquele espaço. Então, o Pasteur, ele meio que criou ali um filtro de micro-organismo. E com isso, queridos, depois de quebrar o frasco, e aí sim o frasco lota de micro-organismo, ele conseguiu perceber que o micro-organismo também, ele não surge daquela matéria orgânica, mas ele é atraída pela matéria orgânica, de fora para dentro. Tá? Então a gente fala que o Pasteur, com esse experimento do pescoço de cisne, o que ele fez? Ele derrubou a abiogênese. Mas aí eu criei um outro problema agora. Se eu creio em biogênese e um ser vivo só surgiu de outro ser vivo, de onde veio o primeiro ser vivo? Não é uma pergunta difícil de responder? E aí, queridos, a gente anda um pouco aí no tempo, tá bom? Então a gente começa a falar agora de teorias lá do século XX, e essas teorias, elas começam a discutir bastante de como foi o surgimento de um primeiro ser vivo. Um dos caras que são expoentes nisso aí é o que a gente chama de Oparin Haldane, tá? Oparin era o professor, Haldane era o aluno, tanto que o Haldane morreu há pouco tempo atrás, pouco tempo eu digo menos de 50 anos atrás, tá bom? O Oparin já faz um tempinho um pouco maior. Queridos, quando se fala de Oparin Haldane, o que eles pensavam? Ele começou a pegar uma ideia que começou um pouquinho antes com Huxley. O Huxley ele falava de evolução química, ele falava que moléculas pequenas se uniam e formavam moléculas maiores, que aí podiam formar moléculas maiores até formar os biopolímeros que compõem a vida. Tá? O Oparin Haldane então pensaram o seguinte: se eu tenho moléculas na atmosfera e elas começam a colidir entre si, isso pode fazer o quê? Uma reação química. Lembrando que reação química nada mais é do que uma colisão efetiva. Então, eu colidi e teve uma reação química, teve um rearranjo ali de átomos, certo? Se aconteceu isso, pode ser que isso ao longo do tempo, né, depois de várias colisões, tenha formado moléculas mais complexas, e essas moléculas complexas, elas formaram ali o primeiro indivíduo vivo. Então esse cara, ele começou a definir o que a gente chama de atmosfera primitiva. Então ele definiu, por exemplo, a atmosfera primitiva com nitrogênio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Se a gente pensar, queridos, na composição das biomoléculas, você vai perceber que carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio é a grande parte da composição. Então essa atmosfera primitiva aqui não é à toa. Tá? E ele acreditava que a partir de chuvas, com tempestades de raios, raio ultravioleta que entrava livremente na Terra, e a partir de erupções vulcânicas, eu tinha o que, queridos? Eu tinha uma energia de ativação muito alta. Então essas moléculas elas acabavam colidindo. Se elas colidem, significa que elas viram moléculas que são maiores. Se ela é maior, ela fica mais pesada e ela começa a sedimentar na Terra. Quando ela sedimenta na Terra, pelo ciclo da água, o que vai acontecer, queridos? Chove e aí o que rola? Ela é arrastada para onde? Para o mar. Então ele definiu o mar como uma grande sopa nutritiva. E ele acreditava que lá na superfície do mar, aonde eu tinha o maior contato com os raios e o ultravioleta e os raios da chuva, com as tempestades de trovões, ele acreditava que naquela superfície eu tenha uma quantidade de reações químicas ainda maior. Então naquela superfície pode ser que em algum momento, queridos, tenha surgido moléculas hidrofóbicas que separavam um ambiente externo a ela e um ambiente interno. E isso aqui, queridos, seria o quê? O primeiro passo para ter um ser vivo. Então ele definiu isso como se fosse um coacervado. Coacervado é o primeiro ser vivo, Kevin? Não, ele é o primeiro pré-ser vivo. Por quê, queridos? Oparin e Haldane, eles vieram um pouco antes ali da genética, tá? Então eles não sabiam o que era DNA e RNA de forma muito clara.
Então eles não sabiam direito como é que o metabolismo dessa célula poderia funcionar. Tá? Então ele falava o seguinte, que depois que eu criei um ambiente interno, um ambiente externo, o ambiente interno ele tem mais contato, então as reações químicas ocorrem em maior quantidade. Se isso acontece, pode ser que aqui tenha se formado sim as primeiras biomoléculas e com isso tenha sido a primeira célulazinha. Tá? Quem vai testar a teoria de Oparin-Haldane vai ser o Urey Miller. O que ele fez? Basicamente, colocou essa composição de atmosfera primitiva, colocou água para ferver, para ela vaporizar e circular, e colocou eletrodos para dar choques. Tá? Quando isso acontecia, o que ele conseguiu coletar, queridos? Algumas moléculas orgânicas. Dentre elas, ele conseguiu coletar aminoácido. Então, esse experimento de Urey Miller ele é bastante legal para testar a teoria de Oparin-Haldane. Quer ver, ele é definitivo? Não, ele sofreu várias críticas, porque, querendo ou não, queridos, o que ele simulava não necessariamente era a atmosfera primitiva e era a Terra primitiva. Tá? Então, ele não é um experimento que ele é unânime ali. Não, ele tem as críticas em relação a ele, mas ele foi um experimento bastante importante. Tá? Ao longo do tempo, queridos, várias coisas vão surgindo, como, por exemplo, Sidney Fox com as suas microesferas de Fox, que nada mais são do que o que, queridos? Do que a ideia de coacervado. Surgiu o que a gente chama de mundo RNA. Mundo RNA, ele é simplesmente o que, queridos? Eles definem o RNA como o primeiro material genético da primeira célula que existia. Então, o primeiro ser vivo teria o quê? Teria RNA. Tá? Então, é uma teoria bastante interessante, ela tem a ver com a descoberta das ribozimas e tal, é bastante legal. Você tem outras teorias que falam sobre fontes hidrotermais e panspermia. Fontes hidrotermais, que eles nada mais é do que o quê? São espaços lá no fundo do oceano, certo? No qual eu tenho a água extremamente quente. Por exemplo, lá foi encontrado arqueias. Então essa teoria surgiu um pouquinho disso. Que a origem da vida, ao invés de ser na superfície do mar, foi lá no fundo do mar, dentro dessas fontes hidrotermais. É bastante interessante também. E panspermia é aquela que diz que a origem da vida veio de forma extraterrestre, seja ela por esporos de organismos que chegaram aqui através de meteoritos, seja ela pela quantidade de matéria orgânica vinda em um meteorito. Essa teoria ela é um pouquinho mais difícil de aceitar, tá? Porque ela tem bem menos evidências e tal, certo? Mas ainda é uma teoria que está dentro aí dos nossos estudos. Jovenzinhos, além disso, dê uma olhada no que é hipótese heterotrófica e autotrófica. Dentro de sala tem que discutir muito mais, tem que abrir muito mais sobre isso aqui, tá bom? Beijo, um queijo para vocês, muito obrigado, até mais e força aí nessa caminhada, queridos. Tchau!